Olá, saudações a você que nos acompanha neste momento. Seja bem-vindo aqui do nosso estúdio da Missão Coab TV. Mais uma vez, louvamos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um momento que Ele nos concede de estarmos aqui neste momento. E hoje nós estamos com uma visita, uma presença ilustre, né, uma pessoa importante que vem para abordar um assunto de extrema importância para as nossas vidas, para a sociedade. Então, fique ligado aí, fique ligado, acompanha-nos nesse tempo que você será bem servido com um ensino, um conhecimento, uma informação bastante relevante. Bom, nós estamos aqui no nosso estudo de enfermagem. Hoje, ela dá consultoria no período de adaptação, no processo de gestão e adaptação. Olha, estamos aqui com alguém que tem um vasto conhecimento, uma bagagem muito grande para trazer então conhecimento a nós a respeito do processo da maternidade. Por isso, fique ligado, fique atento aí. Senhora Maria, boa tarde. Boa tarde, missionário. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar neste momento, dando a minha contribuição à nossa sociedade. Exato. O prazer é todo nosso e a alegria também de poder receber a senhora aqui no nosso estúdio da Missão Coab. Como nós acabamos de ouvir aqui agora, falando um pouquinho da área de atuação da senhora Maria, né? Então, nós vamos já entrar mesmo, né, no assunto para ganharmos tempo e aproveitarmos, né, aprender aqui um pouquinho sobre maternidade. E a primeira pergunta que vai para a nossa convidada aqui de hoje é algo muito importante, né? É algo muito importante. E a pergunta é: quando é que se aprende a ser mãe? Quando é que se aprende a ser mãe? Ela vai responder essa pergunta daqui a pouco. Fique ligado aí. Quando é que se aprende a ser mãe? Será que a pessoa casa e casou e de repente decidiu ter filhos e vai fazer e faz filhos? Será que é assim só? Então, a nossa convidada vai responder essa pergunta. Senhora Maria, quando é que se aprende a ser mãe? Olha, missionário, é uma pergunta muito importante e extremamente relevante, porque hoje a nossa sociedade se perdeu um pouco fora dos princípios da maternidade, né? Então, o ser mãe, o ser pai, na verdade, dentro da psicanálise, isso inicia desde a idade de 2 aninhos, quando o menininho passa a martelar, a querer dirigir, ele já está se preparando para ser pai, e a menininha brincando de comidinha, de casinha, de boneca, se prepara para ser mãe. Mas como tudo evoluiu e as pessoas deram uma boa afastada, se colocaram uma barreira perante a criança, e a criança acabou se perdendo e ela vai crescendo, e depois vem os trabalhos, os estudos, as complicações da vida que é necessário para o ser humano. Quando entra no processo da maternidade é um problema. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje, ela preocupa com o quê? Com aquilo que está fora. Então, o que está fora? O comprar o leite, como amamentar, o que veste, o que o bebê usa, o que o bebê precisa, o que a mãe e o pai vai precisar. A nossa convidada falou de algo muito importante, né, na primeira abordagem sobre a preparação para ser mãe, né? É muito mais, é além simplesmente de imaginar e de pensar como é que vai ser o quarto dele ou dela, né? Como é que vai ser os enxovais, como é que vou comprar, onde é que vou comprar e tudo mais. Então, essas preocupações, elas são legítimas, são boas, mas não é
a primordial, não é inicial. A preparação deve ser, então, além disso aí, né? Necessita da essência, né? Certo. Essência humana, para poder ajudar a ter a compreensão daquilo. E essa essência, ela está dentro dos 4 pontos, né? É o amor, o carinho, a paciência e o respeito. Certo. Então, amor na criança e amor em mim. Paciência para poder cuidar da criança, então eu tenho que ter paciência comigo mesmo, né? O respeito, eu tenho que me respeitar, eu preciso entender que eu tenho aquela dificuldade. Eu preciso entender que é difícil para mim. E que eu não sou a melhor ou nem a pior. Eu estou aprendendo. E se Deus me deu a oportunidade de eu aprender, eu tenho que aproveitar todos os detalhes que aparecer para mim. Então, se o bebê chorou, eu tenho que entender e procurar entender por que ele está chorando. Se ele não quis mamar, eu preciso entender e buscar um autoconhecimento dentro de mim, por que é que ele não quer mamar. É o tempo que já mamou, que faz tempo, que faz menos tempo, é a barriguinha que está cheia de gases, é o choro que ele está cansado e não conseguiu dormir, é o cheiro de um perfume ou de um alimento que atrapalhou, porque eles têm tudo muito sensível, eles recebem tudo aquilo que é bom e que é de ruim, que às vezes atrapalha, e aí deixa o cérebro agitado. Então, são coisas pequenas que no nosso dia a dia se torna assim, sem percepção, né? É essa a questão dessa maternidade de hoje, né? Certo. Olha, é extremamente importante o que está sendo abordado nessa perspectiva de maternidade aqui, né? E eu tenho a impressão que é um assunto pouco falado, né? Um assunto pouco falado e que merece mais atenção, né? E até a senhora falando aqui, eu penso daquelas famílias que não têm acesso a esse conhecimento, a essa assim, os pais, o pai e a mãe, o que eles precisam saber exatamente nesse processo de maternidade? Missionário, eu diria que os pais, eles precisam se conhecer melhor, né? Tanto o homem quanto a mulher. E quando eu trato comigo, eu preciso compreender que o que me passaram para mim, que se não foi o suficiente, eu não tenho que ficar lá atrás achando, pôr a culpa no outro. O outro não fez, o outro deixou de fazer, o outro não me ajudou, o outro ajudou demais. Então, esse outro quem são? Os nossos pais. E os nossos pais, eles nos deram o que eles receberam. Hoje, como a gente está aí num processo de evolução rico, principalmente dentro da área da tecnologia, o que é importante para o homem? Porque hoje, se você for procurar uma consultoria, é um absurdo. Por quê que é um absurdo? Porque as pessoas vão trabalhar aquele pequeno núcleo. Então, eu vou atender uma família X, com valor X, vou receber por esse valor, e eu não vou transferir esse conhecimento. Por que eu não vou transferir? Porque para mim não importa, eu já passei a fase. Então, o que nós temos que estar atento vou me conhecer. Vou saber quem eu sou primeiro. Aprendi, o que eu posso oferecer para o outro?
para aí que não é assim. Agora, se eu não tenho conhecimento de mim, o vento vem, bate, as folhas secas se vão, não é? Então, a importância de eu me conhecer é entender, olha, eu tenho essa dificuldade comigo. E qual é a minha dificuldade? Eu tenho, se o meu irmão, se o meu amigo, se o meu pastor, se o meu colega falou alguma coisa que eu não me senti bem com a fala daquela pessoa, e se aquela pessoa falou e eu já ouvi a outra pessoa falar a mesma coisa, então será que onde está o erro? É nas pessoas ou é em mim? E quando é assim, então deixa eu ver, porque se já é 2, 3 pessoas que falou, então o erro não está naquelas pessoas, eu preciso me policiar para ver onde está o erro. Porque quando eu passo a ter essa consciência, gera em mim algo melhor. E quando eu passo no processo de gestação, e que eu estou gerando um filho, quando esse filho nascer, que eu concebi ele, eu vou saber educá-lo com amor, com carinho, com respeito, com espírito de gratidão. Por quê? Porque eu aprendi a valorizar a vida que eu tenho. É isso. Certo, certo, certo. Que eu me melhore. E eu me melhorando, automaticamente eu melhoro o outro. E esse outro é algo importantíssimo na minha vida. É meu filho. E se o meu filho está bem, é porque eu também aprendi a ficar bem. Não somente o social. Sabe por quê? Missionário, nós não somos uma pessoa aqui física. Nós somos espírito, nós somos mente, nós somos emoções, nós somos sentimento e nós somos corpo físico. Então nós somos 5 contextos que tem que estar acoplado em nós mesmos. E ajustado. E para estar bem ajustado, eu não posso pegar do outro. Por quê? Porque eu preciso de uma referência. E qual é a minha referência? Se eu, quando eu nasci, minha mãe e meu pai morreu e alguém me criou, eu peguei aquela referência naquele momento. Se aquela referência não é boa, se aquela referência não é real, não me ajuda, me põe para baixo, não ajuda eu a crescer, qual é a minha referência? Qual é a palavra que nos mostra para nós o caminho que dá a estrutura verdadeira? Na palavra, quando Deus fala para o homem, ainda que o seu pai, que a sua mãe esqueça de você, eu jamais esquecerei você. Se ele está dizendo isso, é porque, por mais que o pai, por mais que a mãe não me deu a estrutura necessária, eu busco nele e aprendo com ele e vivo nele. Amém. É isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha, continue aí, permaneça aí, porque tem coisa ainda muito legal para você ouvir aqui da nossa convidada, tá? Que está sendo maravilhoso, né? Essa abordagem desse assunto relevante sobre a maternidade, tá? É importante a gente saber essas questões. É muito importante, porque sabendo essas questões a gente erra menos, né? Tem a chance muito pequena de errar. E hoje nós temos essas possibilidades de conhecer, de termos conhecimento, porque as plataformas das mídias sociais nos permitem isso, né? Nos permitem nós termos este conhecimento. E hoje você está aí do outro lado, então, aprendendo através da nossa convidada aqui, abordando este assunto da maternidade, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de se aprender o processo da maternidade antes mesmo de decidir ter filhos. Antes, sabe, antes de você decidir falar assim, não, agora vamos ter nosso primeiro filho, né? Então, a gente precisa saber quais são as vantagens que nós vamos obter se nós aprendermos os processos da maternidade antes dessa decisão, ou antes de nós aplicarmos em prática, ou pormos em prática a decisão que temos, então, de termos o nosso filho. E a nossa convidada está respondendo, então, esta pergunta. Quais são as vantagens de se aprender o processo da maternidade antes de decidir ter filhos?
Então, missionária, é muito importante, porque a primeira vantagem é: eu vou ser pai, eu vou ser mãe, porque eu tenho desejo no meu coração. E eu quero muito me melhorar e transmitir para o meu filho o que eu tenho. Eu quero transmitir, quero estruturar minha família dentro de um caminho verdadeiro, sem mascarar, sem fazer de conta, sem abraçar sem querer, pegar no colo sem querer. A importância desse conhecimento de que o que é ser pai, o que é ser mãe, para depois entrar no contexto de que a alegria que o homem e a mulher têm quando tem o seu filho, dentro do nascimento, a importância da paternidade, da maternidade, aquela coisa sensível, porque nasce da alma. Vem da alma. É uma coisa que é importante, que é tranquilo. Porque você se conheceu, você não vai querer que seu filho tenha tudo porque você não teve. Você vai querer que o teu filho simplesmente cresça. Que você aqui é o guardião dele. E que vai ensinar ele, mostrar a ele o mundo da forma clara, verdadeira, com percepção, sem precisar enganar. Sem precisar dizer para o filho: hoje, quando eu tiver o dinheiro, eu vou comprar para você, e aí não tem aquele dinheiro e não compra. Aí a criança frustra, os pais frustram. Olha, eu não vou poder fazer isso por conta disso, não. Quando você faz isso dentro da realidade, saiu da tua alma, você consegue estruturar o teu lar do jeito que você acredita que é bom. Porque o nosso lar tem que ser o céu, sabe, o missionário? O nosso lar tem que ser céu. Tem que ser prazer, alegria e verdade. O prazer é de estar junto. A alegria é porque estão todos à minha volta, né? E quando a gente olha para esse lado e a gente vê a verdade, é porque eles nos aceitou como somos. E nós aceitamos eles como são. Então é uma compreensão muito eficiente quando a gente passa a conhecer a gente melhor e quando a gente consegue transmitir esse conhecimento para o outro. E isso é que é a verdade, o caminho e a vida. Porque quando Cristo fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida, é disso que ele está falando para nós. Está dizendo: olha, o caminho é esse, seja verdadeiro. Não minta, não finja, não frustra. Dá o que você tem, não o que o outro tem. Tá? Eu sou a verdade. A verdade, ele veio do Pai para nos ensinar. Né? Então, se nós vai ser luz para o mundo e sal para a terra, nós temos que ter essa visão. Ser verdadeiro e um aprender com o outro. E quando a gente erra, entender que somos falhos, somos seres humanos, estamos aqui para aprender. Se o pai falhou, tem que ter a humildade que falhou. Se a mãe falhou, tem que ter a humildade que falhou. E se o filho falha também, ele tem que ter a abertura para entender por que ele falhou e ter esse contexto ajustado dentro do lar. Exato. Maravilha. Olha, você que está do outro lado está tendo uma aula, um curso aqui gratuito, tá? Um rico aprendizado, tá? Sobre maternidade, paternidade, né? As vantagens disso, o processo que isso é, né? E agora você vai aprender então quais são as implicações, né, ou as consequências se os pais não terem esse conhecimento desde o princípio, né? Então vamos ouvir agora da nossa convidada essa abordagem, as implicações, as consequências dos pais não aprenderem, não terem esse conhecimento desde o princípio e depois decidem ter filho. O que isso pode implicar depois que se decide ter filho, sem antes a pessoa ter noção, ter esse conhecimento? Missionário, olha, nessa questão, hoje nós podemos observar a nossa sociedade. Jovens
perdido nas drogas, na prostituição. Uma perdição que, se você conversa com esses jovens, você veja que é complicado, porque eles sentem o desafeto. E quando a gente tem que compreender, para mim ou para o outro, que tem que ter afetividade dentro disso, é um sofrimento se ele não conhece. Porque, às vezes, o pai e a mãe, eles não sabem que isso acontece. Eles não conhecem isso. E eles fazem a forma que o outro falou, que o outro aprendeu. Ah, então, fulano faz assim? Ah, mas tem que bater. Ah, não quer comer? Deixa sem comer. Ah, deixa lá no berço chorando, principalmente quando é bebê. Porque os bebês, essa é a parte muito importante. Os bebês, eles não falam, mas eles sentem. Eles sentem os pais, eles sentem o que o pai está sentindo, o que a mãe está sentindo. O pai e a mãe cansado, que vai atender eles nervoso, irado. E o que eles fazem? Eles ficam quietinhos. Depois eles crescem. Hoje, na sociedade, dentro da psicologia, você vê trabalhos com crianças de 0 a 3 anos tratando com um neuropsiquiatra. Por quê? A criança é hiperativa, a criança não para, a criança é isso, a criança é aquilo. Mas e o desajuste que ela recebeu lá atrás? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada desde o princípio. Desde o princípio do pai e mãe vai ser pai e mãe. Nasceu, pai e mãe é pai e mãe. Eu tenho mais um filho, eu tenho o casal. Eu trabalho muito com gêmeos. E eu sei que é dificílimo, né? Os pais, eles têm que trabalhar. É necessário trabalhar, mas existem situações que eu tenho que parar e falar, não, mas eu que coloquei, eu que trouxe. Ele não tem culpa disso. Então eu tenho que pausar para mim, o meu nervoso, o meu cansaço, e atender aquela criança com respeito, com tranquilidade, com amor, porque senão essa criança não vai me responder da forma que eu preciso. Ela não vai me responder. Ela vai ser agressiva no início, ela vai fugir, ela não vai me respeitar a fala. O meu chamar para ela não vai me ouvir. Por que ela não vai me ouvir? Porque ela sentiu o que eu transmiti desde lá de trás. Aí essa criança entra na faixa de 8, 9, 10 anos, pai e mãe não conseguem ficar com eles. Transmite para professores. Professores, a responsabilidade de ensinar o universo fora. Agora, o seio familiar é que tem essa responsabilidade com esse tratar. Então, se eu não consigo ter essa responsabilidade de conhecer isso primeiro, conhecer esse universo primeiro, eu não vou fazer. E quando eu não vou fazer, sofre as consequências. Exato, exato. Tá. Já estamos indo para o final mesmo também. Já. Olha, um assunto extremamente importante, extremamente importante. A gente está abordando então aqui, falando um pouquinho sobre as implicações, né? As consequências e as implicações dos pais, né? Não aprenderem antes do princípio, no processo da maternidade, né? Existem várias implicações, várias consequências e consequências drásticas, tá? E aqui a gente vai abordar um pouquinho essa questão do equívoco, de uma visão equivocada de muitas pessoas que acabam transferindo a responsabilidade unicamente para a sociedade, esquecendo que a sociedade é fruto, é resultado da família, né? Então, quando vê o filho nas drogas, o filho vandalizando e fazendo coisas desvirtuadas, apenas a culpa se dá à sociedade. Mas nós estamos aprendendo aqui, estamos vendo que, na verdade, a família tem uma responsabilidade nisso, né? A partir do momento que deixa de exercer o seu real papel, a sua função,
Isso desde o princípio da maternidade, né? Desde o princípio da maternidade. Então, o problema é de base, vem lá de trás. Então, a nossa convidada acabou de abordar esse assunto aqui, né? Sobre as implicações e as consequências, né? Se os pais não terem esse conhecimento desde o princípio. Conhecimento da importância, então, da maternidade. Mas eu gostaria voltar aqui para a nossa convidada, para falar um pouquinho desse aspecto aqui, né? Porque aqui eu penso que precisa tocar um pouquinho mais sobre essa transferência de responsabilidade dos pais para as escolas, para os professores, para a sociedade, né? A falha dos filhos, a desvirtualização dos filhos, responsabilizando apenas a sociedade e com isso se redimindo, né, das suas responsabilidades. Vamos ouvir então aqui a nossa convidada falar um pouquinho sobre este assunto. Então, missionário, nessa questão da transferência da responsabilidade, veja, no princípio da gestação de grupos familiares, né? Porque antigamente as mulheres, elas se agrupavam, né? Uhum. Então, aquela geração que a criança brincava na chuva, que rolava para lá, rolava para cá, mas estava ali grudado com os pais. Então, o menino aprendia aquilo que o pai fazia e a menina aprendia aquilo que a mãe fazia. Então, isso aí vem trazendo de um princípio. Uhum. Só que a nossa sociedade, ela foi, sabe por quê? Não sei, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem. Ela foi se diluindo. E quando ocorreu essa diluição, ficou essa falta de acolhimento da mulher e do homem. Para você ter uma noção, a mulher que tem um parto normal, o esposo ficava rodando a casa e a parteira lá dentro com a mãe, né, e o bebê para nascer e tudo mais. E quando nascia, era aquela grande alegria, né? E nasceu com saúde, deu tudo certo, que os partos geralmente eram partos normais. Hoje, a maioria não é parto normal, a maioria é parto cesariano. Aí a gente já começa a observar por aí. É algo que uma cesariana é necessário, precisa observar, não vai ser parto normal, vai ser cesárea por quê? Porque aquele corpo não tem condição de liberar o parto normal daquele bebê. Vai ser parto normal por quê? Porque aquele corpo já está preparado para o nascimento para parto normal, né? Mas isso não pode, eu creio que não devemos fazer isso em clínica nem em casa. Eu falo que o hospital já foi feito para isso, então eu acho que dentro do hospital que tem que ser feito tudo isso, certo? Mas voltando aqui nessas implicações, veja, a mulher que ela já está dentro do processo da maternidade, que já está para nascer esse bebê, que ela já está preparada para nascer o bebê, e com uma estrutura de entendimento que o problema tem que estar dentro, não fora, eu preciso corrigir o que está dentro e não o que está fora, porque o que está fora é os meus olhos carnais. Ele vê, eu estou dentro de uma ilusão, eu sei que tudo passa. A gente observa o que aqui? Essa caneca aqui, ela é de louça, se ela cair no chão, ela quebra, não é? Isso eu estou vendo. Então, essa caneca para mim, ela vai quebrar, então ela é uma ilusão para mim, se eu ficar acreditando que ela nunca vai quebrar. A maternidade é a mesma coisa, ela está dentro. E quando ela sai da alma, ela não vai falhar. E quando ela errar, é um erro humano e ela precisa se corrigir dentro daquilo. Não tem, o homem ele só aprende com os erros. Ele nunca vai ser perfeito, ele vai aprender com seus próprios erros. O que precisa ter o conhecimento? Eu não posso transferir a minha maternidade, a minha paternidade, ou seja, a minha responsabilidade paterna e materna, que é o meu carinho, o meu afeto, o meu respeito, o meu acolhimento, a minha estrutura educacional do sim, sim e do não, não para a criança, para o meu filho, para uma sociedade que cada um
tem a sua realidade. Porque se eu transferir, aquela sociedade vai tentar me colocar, ajustar naquela realidade. Mas eu venho de um princípio. E eu não vou me ajustar nunca ali. Eu posso estar no meio, mas estou só. Então, quando eu estou verdadeiramente estruturada, eu posso estar no meio de multidões. E pode estar ali a prostituição, a droga, o roubo, as piores atrocidades da vida. Eu tenho um princípio. Eu aprendi dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Então, eu posso estar vendo, eu posso olhar e saber que aquilo ali vai acontecer. Mas eu não vou trazer para mim. Aí é o caráter. Vem dentro, porque quem transfere isso é os pais. Então, se eu consigo me compreender, se eu consigo me respeitar, eu não posso transferir para a sociedade. Eu posso transferir para a sociedade o meu medo, a minha insegurança, o meu desejo de aprender, o que eu preciso aprender, o que é melhor para mim aprender e evoluir. Mas eu não posso transferir a forma de eu tratar o meu filho, os cuidados que eu tenho que ter com o meu filho, tempo, dia, hora, e momentos e minutos, para uma sociedade. Mas sim, eu tenho que puxar para mim. Porque eu trazendo para mim, eu sei que meu filho vai crescer, que eles vão aprender, e que eles vão trabalhar, e que eles vão fazer as escolhas dele e não vão errar. Errar, tipo, dentro daquilo que escolheu. Vai errar em outras situações, é necessário, é aprender. Mas não a ponto de ser devastador para uma sociedade. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, a abordagem está maravilhosa, né? Nós estamos já indo para o final do nosso programa, né? Aqui o nosso programa de quarta-feira, Espaço Coab, um lugar onde a gente aborda os mais variados temas, assuntos relevantes para falar, se comunicar com a sociedade em geral. Então nós estamos aqui hoje no nosso programa com a nossa convidada Maria Rodrigues. Ela, como já falamos no início, ela é psicopedagoga, né, com atuação de mais de 36 anos na área hospitalar. Muitas experiências, né, na UTI, neonatal, maternidade e pediatria, como técnica em enfermagem. Então, e hoje ela está atuando, dando consultoria, né, no período de adaptação, no processo de gestação e adaptação. Vamos ouvir um pouquinho, já olhando aqui para o currículo, a biografia aqui da nossa convidada. Vamos ouvir um pouquinho das suas experiências nesses mais de 36 anos atuando aí na área, ajudando muitas famílias, muita gente, dando consultoria, né, e também dentro do sistema hospitalar. Né? Vamos ouvir um pouquinho aqui a nossa convidada falar um pouquinho das suas experiências nesse tempo todo. Então, missionário, nesse processo aí de trabalho, né, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que a área hospitalar é um leque que faz você compreender a vida e valorizar cada respiração sua, né, falando sobre a pandemia. Exato, exato. Mas olha, para mim, como eu atuei 36 anos dentro da área hospitalar, e dentro da área hospitalar em um hospital só, né? Que eu venho trazendo outros conhecimentos de outros lugares também. Porém, eu bati muito de frente na questão da maternidade dentro do hospital. Então, as mães, elas tinham dificuldade na amamentação, e muitas vezes os bebês tinham alta, as mães tinham alta, depois voltava para o hospital, a questão de não conseguir amamentar, a mama engurgitada, a mama rachada. Então, tudo isso aí também existe, são outros processos que o tema agora não dá nem para abordar muita coisa, né? Mas, para mim, foi de extrema importância, porque eu vi a necessidade
Só que eu não conseguia resolver para ajudá-las, entendeu? Porque era muita gente e não dava, né? O meu horário era 12 horas, né, dentro do hospital. E foi onde eu montei o meu trabalho, né? Um trabalho acessível às mães, né? Tanto é que chama Educação Materna Saudável. Eu montei, eu comecei a fazer em 2015, né? E coloquei uma página, né, no Facebook, hoje também tem no YouTube, também está no Instagram. A gente tem trabalhado isso para ajudar, para dar um leque, para passar a informação. E é muito importante porque o que eu sou, Maria, hoje, eu não tive esse acolhimento, o qual estou te falando, porque esse acolhimento veio por meio de estudo, de conhecimento e de pesquisa. Né? Eu também, minha família vem de uma família grande, né? Nós éramos em 12 filhos. Olha. Imagina, meu pai e minha mãe dá conta de tudo isso, né? Certo. Mas o que prevaleceu e prevalece, vai continuar prevalecendo, é o caráter, né? Dentro da minha família, que ele nos ensinou muito bem e nos deu essa confiança, essa segurança de que aprender é preciso, de aprender a lidar com as consequências da vida era preciso. E foi assim que eu fui aprendendo. E dentro do hospital eu consegui também trabalhar bem isso em mim, para depois trabalhar no outro, né? E deixei um bom legado, né? Eu precisei pedir demissão, porque eu pedia para fazer algumas coisinhas, não dava certo, aí eu fui lá e eu mesma pedi a demissão, mas foi muito importante para mim. Hoje, eu atuo, sim, continuo aí ativa, atendendo, mas eu atendo famílias, né, dentro dos lares. Essas famílias que eu atendo, a gente arruma um pouquinho de confusão, porque eu vou atender no processo de adaptação e acaba atropelando, né? Vai que fica anos lá dentro e dificulta um pouquinho. Exato. Mas a gente está sempre tentando se melhorar, buscando cada vez mais conhecimento, porque aprender é preciso. E todos os dias você aprende. E é uma parte muito importante para mim, como ser humano, né, aprender e aprender com Cristo, né? Porque quando você aprende com uma verdade que já foi deixado para o homem aqui, né? Porque quando nós chegamos, aqui já tinha tudo isso para a gente, já tinha esse leque. Nós temos que nos apegar nele e aprender cada dia mais aquilo que está passando para a gente através do conhecimento, também dentro das instituições religiosas, aprende isso, porque aprende dentro da leitura. Mas também eu queria até estar colocando um ponto que é muito importante, transferir isso dentro das instituições religiosas. Por quê? Porque muitas vezes dentro do ensino, dentro da igreja, que vai tratar com o caráter do homem, vai falar de Jesus, vai falar da palavra, vai falar do amor, vai falar do entendimento, do discernimento. Mas se ele vem fazendo uma bagagem negativa, de falta de entendimento, de compreensão consigo mesmo, o missionário, dificulta um pouco. Exato. Né? Apesar que eu fui muito bem assistida dentro do núcleo religioso, com os irmãos muito bons, os irmãos me ajudou bastante. Mas eu também tinha aquela preocupação de entender onde estava errado. E eu sabia onde estava errado em mim, eu queria corrigir aquele erro meu. Certo. E foi onde eu aprendi bastante. E hoje, né, graças a Deus, estamos aí juntos, estamos aí lutando, batalhando para cada dia mais nós nos melhorarmos e transferir essa melhora nossa para a nossa geração, que é necessário, né? Eu falo que Deus trabalha com uma geração do homem, e de geração em geração, por isso ele está sempre à frente do homem. O homem nunca vai estar à frente da verdade, né, de Cristo. E eu creio muito, a minha fé é muito clara em relação a esse entendimento. Certo. Dos cuidados com o bebê, com os pais, desde o processo da gestação. Certo. Maravilha, maravilha. Bendito seja Deus, né? Por Deus ter levantado pessoas, homens e mulheres, né, valentes, com coragem, com disposição de servir a Deus, servir a sociedade, servir as pessoas, porque nós servimos a Deus servindo as pessoas. Né? Como disse a nossa convidada,
aprender é necessário e aprender todos os dias. É muito importante, né? Estamos ouvindo aqui um pouquinho das experiências, né, da nossa convidada, Maria Rodrigues, né, nesses mais de 36 anos atuando nesta área da maternidade. Muito importante, né? A senhora viveu um tempo muito bom, vive até agora, né? Muita experiência, tem atendido muitas famílias, muita gente, muitas pessoas, né? E assim, olhando um pouquinho de tudo que a senhora já fez, eu sei que existem vários momentos marcantes, várias coisas marcantes. Talvez se fosse mensurar isso aí, a gente talvez daria um outro programa, né? Mas assim, olhando para tudo que a senhora já viveu, qual foi a experiência que a senhora teve nesse tempo todo que mais marcou a sua vida, que mais te impactou? Missionário, o que mais me impactou foi eu acreditar que para cuidar da criança era só cuidar da criança. Então, quando eu fui fazer o aprendizado dentro da pedagogia, eu fui na crença de que não, precisa cuidar das crianças com carinho, com atenção, com cuidados, com amor, com respeito, né? Eu tinha essa visão, não, a criança é a criança, né? Aí quando eu comecei a atuar dentro da escola, aí eu descobri que não era criança. Oh, meu Deus! Aí eu fiquei impactada. Por que eu fiquei impactada? Porque eu ouvia, todo mundo falava a mesma linguagem. Não, tem que cuidar da criança, tem que cuidar assim, tem que ser assim com a criança. Então eu acho, na minha concepção, por isso hoje, missionário, eu vivo a realidade. Eu não vivo o que o outro fala. Aí quando eu comecei a atuar na escola, é que eu vi a dificuldade dos pais e não das crianças. E isso me impactou. Porque aí, o que eu fiz? Parei de dar aula, voltei, que eu já estava no hospital ainda, continuei dentro do hospital e fui fazer a psicopedagogia minha pós. Por quê? Porque eu queria compreender os pais. Exato. Então eu fui para compreender a criança, mas para mim compreender a criança eu tinha que compreender os pais. Aí eu fui compreender os pais. E dentro da compreensão dos pais é que eu observei essas dificuldades ao qual o tema te passei. Da dificuldade de entender a si mesmo, da dificuldade da atenção, do carinho, do respeito, do carisma, do acolhimento, do estar junto, não ficar junto, entendeu? Então, isso me impactou muito, mas muito mesmo. Foi por isso que eu montei o trabalho. Porque eu vi que a dificuldade, quando eu vou atender os pais, que é uma classe grande, né? Vou atender, eu já falo para eles. Falo, olha, eu não tenho dificuldade com a criança. E eu fico de olho fechado. A minha dificuldade é os pais. E é mesmo. Tanto é que depois eles se apegam tanto que é tipo assim, é da família. Não é, né? A gente sabe que não é da família. Não, isso é da família, você faz isso, você faz aquilo. Por quê? Porque eles também estavam com essa dificuldade e essa necessidade. Então, nossa sociedade, missionário, não importa o patamar, está doente. Tá? Meu Deus. Muito doente. Então, a importância de quando eu passei a atender essa família, eu louvo a Deus porque eu tenho Ele. Porque se eu não tivesse Ele, talvez eu não conseguiria ajudar nem 1%. Dessas famílias. E eu creio que estou conseguindo ajudar muito bem, porque não querem nem que eu saia, né? Então é porque tá fluindo bem, está recebendo bem, está entendendo bem Jesus no coração deles, né? Muito bom. Mas isso vai impactar qualquer ser humano quando ele tentar se descobrir. É isso. Exato. Olha, se eu fiquei impactado então com isso, né?
com essa experiência impactante da nossa convidada Maria Rodrigues. Imagina, né? Uma experiência muito legal. Olha o que aconteceu, né? Vocês prestaram atenção no que aconteceu, né? Aquilo que lhe impactou, lhe desafiou a fazer uma formação só para entender os pais, tá? Então, é muito importante, porque às vezes nós pensamos que são os filhos, enquanto muitas das vezes são os pais, né? Então, ela foi buscar para entender os pais. Olha, é muito bom mesmo, muito importante, tá? Nós estamos indo para o final, então, do nosso programa hoje, né? Um programa muito bom e onde estamos tratando um tema também muito importante, muito relevante sobre o processo aí da maternidade. Muito bom. Bom, a nossa convidada já falou um pouquinho da sua experiência nesse mais de 36 anos de caminhada, ajudando famílias, ajudando pessoas, ajudando vidas. E eu acredito que nesse momento pessoas estão acompanhando aí, estão vendo aí o programa e talvez vão estar se perguntar como é que eu faço para conversar com essa senhora, como é que eu faço para ter uma consultoria com ela, porque eu não estou dando mais conta dos meus filhos, não estou dando conta nem de mim mesmo, né? Então agora eu preciso de um auxílio, preciso de uma ajuda, não busquei antes e agora não estou dando conta. Ela vai falar para você como é que você pode encontrar ela, tá? Para ter esse acompanhamento, essa consultoria. É importante, buscar ajuda é muito bom, tá? Isso é humildade, é humilde quem busca ajuda, tá? E aqui tem alguém que pode ajudar você nas suas dificuldades, na criação dos seus filhos. Você que é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, você que está se preparando aí para casar, você que vai se preparar para ter o teu primeiro filho, tá? Quer saber alguma coisa a respeito antes dele vir e entender que não é só pintar o quarto lá de azul ou de rosa, tá? Não é só comprar o bercinho, os enxovaizinhos, não é só isso. Você precisa saber muito mais do que isso, tá? Então você vai saber aqui da nossa convidada como é que você faz para falar com ela diretamente, sem muito protocolo. Falar com ela para você então ter esse acesso aí do conhecimento e ajuda para a tua casa, para a tua família. Ela está disponível para ajudar você, para ajudar a tua família e os teus filhos. Vamos lá então passar para os nossos ouvintes, aqueles que nos veem também pelas mídias, como é que eles podem ter contato com a senhora. Então, missionário, o contato eles podem estar entrando ali pelo YouTube ou então pelo Instagram, porque pelo Facebook para mim fica muito difícil. E me faz as perguntas por ali, pelo YouTube ou lá no YouTube tem um número de telefone lá. A pessoa entra lá, coloca as questões que lá eu respondo para muitas, né? Na questão de cordão umbilical, amamentação, questão se dá água ou não para o bebê. Então pode entrar por lá que eu estou à disposição. O único probleminha é que devido ao atendimento que eu faço no decorrer do dia, eu vou estar sempre respondendo à noite. Então se tiver dificuldade já faz isso logo durante o dia que eu chego em casa, abro e vejo e já respondo para vocês. E como é que eles acessam o YouTube? Como é que está o nome lá? Então, eles entram lá no YouTube e colocam Educação Materna Saudável. Educação Materna Saudável. Vai ficar aqui no nosso no rodapé, vai passar aqui no rodapé, tá? O YouTube, o canal do YouTube da nossa convidada Maria Rodrigues, tá? Educação Materna Saudável. Se você escrever ali naquele
como é que fala? Aquele negócio lá para pesquisar, né? Escreve ali, Educação Materna Saudável, né? E já vai cair no canal da nossa convidada Maria Rodrigues. E lá você pode, já tem também alguns materiais disponíveis, né? Tem alguns vídeos lá disponíveis, você pode acessar, você pode assistir e vai acompanhando, vai aprendendo e você pode mandar mensagem a partir daí mesmo para falar com ela. E daí já começar então uma consultoria, tá? Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero me dirigir novamente à nossa convidada para fazer as suas considerações finais, para nós então terminarmos o nosso programa de hoje. Bem, muito obrigado por estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e com saúde, principalmente, né? Da gente estar aqui conseguindo transferir conhecimento e vivências, né? Dentro da realidade. Também agradeço o missionário. Fiquei, assim, também bastante observadora e pensante no teu trabalho, né? Que você está fazendo aí um trabalho juntamente com o nosso pastor Manuel, né? E eu achei muito relevante esse tipo de acolhimento que vocês estão trazendo. Também gostei muito de que o seu trabalho não está pautado dentro da placa religiosas. E isso hoje a sociedade precisa, porque o homem ele precisa aprender a lidar com seus conflitos verdadeiramente. Então, ele não pode estar estruturado dentro de uma placa, e sim em Cristo, né? Que é Ele que nos dá toda a estrutura do homem poder aprender e a crescer e viver debaixo da sua graça, né? E também quero agradecer o momento oportuno, né? De estarmos juntos e o que precisar, naquilo que o missionário precisar, pode contar comigo, que eu estou à disposição para estar ajudando naquilo que for necessário. Tá? Tá certo. É isso. E muito obrigada. Obrigado obrigado nós é que agradecemos pela prontidão, pela disposição quando entramos em contato com a nossa convidada, Maria Rodrigues. Ela foi de prontidão nos atendeu e hoje está aqui também nos atendendo, deixou os seus afazeres lá e veio então nos atender aqui. Nós que somos eternamente gratos pela disposição da senhora em nos atender e estar aqui nesta tarde ou neste dia conosco. Muito obrigado mesmo, e já vou aqui anunciar que no próximo domingo, né? No próximo domingo, a nossa convidada estará novamente de volta para cá, né? A gente vai abordar ainda outro assunto também muito importante. Vocês vão saber o que a gente vai abordar depois no decorrer da semana. Um assunto importantíssimo também, quanto esse. Assunto relevante. Então, os nossos agradecimentos, agradecer também a presença da filha, né? Que está aqui também no nosso estúdio, do Gerro, da nossa convidada, né, que acompanham aqui a nossa convidada. Muito obrigado pela vossa presença, por estarem participando conosco aqui, tá, no nosso estúdio, acompanhando o nosso programa. Agradecer também aos nossos irmãos que estão ali atrás das câmeras, que facilitam e possibilitam, então, nós chegarmos até você aí em casa e trazer, então, conhecimento, informações para abençoar a tua vida e a tua família aí mesmo, no conforto da tua casa, embora alguns viajando. Mas a internet tem esse poder, né? Nos facilita, nos possibilita estarmos informados em qualquer lugar. Bom, nós agradecemos a Deus e mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso com Deus, com o seu reino, com a sua palavra. Nós estamos, a nossa preocupação é pensar o reino, né? Pensarmos o reino, conversarmos o reino, partilharmos o reino de Deus.
né? O reino de Deus ele está além das placas denominacionais. Nós temos dito que a missão Coab é uma extensão do reino de Deus e é um braço da igreja, né? Dando suporte às igrejas através de treinamento, de formação, de mensagem, de pregação, de conselho, de ajuda às lideranças, às famílias também. Então, estamos aqui para servir a Deus, servindo vocês, servindo as pessoas. Bom, estamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus possa abençoar a tua vida, você que está aí do outro lado. Como sempre, nós vamos terminar com uma breve oração e a nossa convidada estará orando então para abençoar a tua vida neste momento. Altíssimo e maravilhoso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nessa tarde para Te louvar, Te honrar e Te glorificar por meio da palavra, do ensino, do entendimento, da comunicação, ó Pai, porque eu sei que Tu és um Deus que comunica conosco todos os dias, porque Tu és um Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Por isso, ó Pai, graça Te dou a Ti, Senhor, a toda a minha família. Agradeço a Ti, Senhor, o trabalho, o fruto dele também. Agradeço, Senhor, os irmãos aqui presentes. Agradeço a Ti, ó Pai, porque Tu és um Deus que nos faz seres humanos conscientes para aprender de Ti, confiando em Ti, Amém. Esperando em Ti. Porque Tu és, Senhor, o nosso baluarte, Tu és, Senhor, a nossa segurança, Tu és a nossa rocha. Tu és um Deus preciso nos momentos difíceis e Tu és um Deus soberano, que nos faz caminhar verdadeiramente para o Seu caminho, com amor, com retidão e com segurança. Peço a Ti, ó Deus, por todos os ouvintes, ó Pai, que está também ouvindo, que vai estar participando, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um deles também, com o mover do Teu Santo Espírito, ó Pai, possa tratar de cada um de nós de acordo com o Teu querer e com o Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não esqueça de mandar as tuas perguntas, as tuas dúvidas, e a gente vai responder para você e você estará então bem informado. Shalom, que Deus abençoe você.